Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos na próxima meia hora atualizando você dos principais assuntos no mundo da tecnologia, aquilo que está mudando e se ainda não mudou, vai mudar com certeza a nossa vida. Nesta ponte aérea, você sabe, a conexão só fica completa quando a gente vai lá para o Rio de Janeiro e dá um olá para o meu amigo André Miceli. Fala, velhinho. Bem, meu amigo, por aqui um ritmo de carnaval, mas cheio de tecnologia, uma semana agitada. Você está pronto para colocar o bloco na rua? Eu não sou exatamente, como dá para perceber, Carlos Acho, um grande entusiasta do carnaval, mas vamos dizer que sim. Eu já fiz a minha seleção de bloquinhos do carnaval, vai ser a biografia do Frank Sinatra e o livro do Eric Schmidt sobre inteligência artificial. Acho que é um bom combo, vai? Acho que eu tô mais alinhado com o teu ritmo, meu amigo. Bom, mas tem gente que está num outro ritmo, numa outra frequência, e para alguns até parece estar ou ter vindo de um outro planeta. É porque nos últimos dias há um número considerável de pessoas desbravando o universo da computação espacial. Para os mais íntimos, André Miceli, é o dito metaverso, né? Ou uma proposta de, um caminho para, né? É o que a Apple apresentou lá atrás como um conceito, defendendo essa interação entre o mundo físico e o mundo digital, e que se materializa em um aparelho, o Apple Vision Pro. Ele é um óculos, parece até um daquelas proteções para quem vai esquiar, né, uma espécie de uma máscara de mergulho, talvez, não sei. Grande. Quem está nos acompanhando com imagens pelo YouTube ou pela TV está vendo o aparelho e a experiência do usuário, né? Você tem o ângulo de quem está usando, então essas imagens aí dão conta da visão interna e a proposta de experiência para quem está fora. Ao colocar o óculos, você ganha o mundo inteiro como uma tela para que o contato e a interação aconteçam. Então você tem a experiência de estar vendo a tela do celular, pode ser a tela num computador ou uma imagem projetada para um filme, por exemplo. Só que essas telas são aplicadas sobre o ambiente, né? É a famosa realidade aumentada. Então você está interagindo com objetos virtuais, mas eles estão aplicados, projetados sobre o mundo físico. Tem algumas imagens rolando na internet da galera no metrô, nos Estados Unidos, sentado lá no banquinho, e digitando no ar, tocando teclas imaginárias, que não são tão imaginárias assim, porque para quem está usando óculos, elas existem de fato. Você está ali digitando um e-mail, uma conversa, e consegue realizar outras atividades. A despeito das muitas recomendações da Apple para que o uso fosse restrito a momentos em que você não está desempenhando atividades que coloquem a sua vida em risco, muita gente resolveu testar caminhando e atravessando as ruas da cidade dos Estados Unidos. Teve gente fazendo uso do aparelho dirigindo e essa coisa toda. Há um tempo atrás, André Miceli, enquanto você estava na sua jornada desbravando a América com o famoso Enzo e o famoso Telzinho, que eram os líderes da excursão, o Enzo que liderou esta grande excursão pelos Estados Unidos, eu e Rafael Coimbra tivemos um bate-papo lá na MIT Technology Review falando sobre realidade aumentada, realidade virtual e como a evolução dos dispositivos proporcionou que chegássemos a esse momento hoje em que a gente tem telas que oferecem uma proposta muito melhor, por exemplo, essa interface que é translúcida e que ao mesmo tempo permite a aplicação de componentes visuais digitais que está no Apple Vision Pro, ela só é possível, só se tornou possível depois de um avanço importante do que a gente entende como tela. Porque é preciso rever o conceito, inclusive, do que é a tela, para a gente conseguir entender como os pixels são aplicados ali, a questão de luz, a interferência da luz do ambiente sobre a imagem que está sendo projetada. Tem um trabalho gigantesco aí para os engenheiros, para os físicos que estabelecem toda essa relação para chegar nesse momento que a gente vive hoje. Mas eu adiciono um outro fator. Nessa conversa com o Rafa, para o podcast da Technology Review, a gente citou
alguns casos vários de uso. A gente até passou pela questão do Apple Vision Pro. Mas trazendo aqui para essa nossa conversa, para o público amplo que nos acompanha aqui no Sociedade Digital, eu acho que mais do que a tecnologia em si, e vou fazer a referência do óculos, porque a gente não é o primeiro óculos que a gente vê, não será o último seguramente. A própria Meta com a Ray-Ban tem uma proposta bem bacaninha de óculos, mas que não se aproxima em nada do que a Apple coloca no mercado. E isso se dá por quê, na minha visão? Porque a Apple uniu uma capacidade de desenvolvimento tecnológico, hardware importante, com desenvolvimento de software robusto, que, de novo, integra todo o ecossistema da Apple numa interface. Ou seja, a mesma experiência que eu tenho no computador, eu posso ter no óculos. A mesma experiência que eu tenho no iPhone, no óculos. No iPad, no óculos. Sem o toque, evidentemente, porque é tudo no ar. Mas eu consigo reproduzir funções e tarefas. E essa questão da usabilidade, quando ela entrega valor para o cotidiano do indivíduo, é um match perfeito. É uma condição que faz com que o produto tenha um potencial de entrar na vida das pessoas muito maior do que lá atrás era aquele óculos do Google que teve uma versão que sei lá para onde foi, depois eles descontinuaram o projeto, nunca mais voltou-se a falar no assunto. E agora eles já devem estar correndo para fazer também algo muito parecido com o que a Apple entrega. Esses aspectos são muito importantes, porque aí a gente consegue dimensionar para a vida das pessoas. A Apple é muito boa em fazer isso, a gente tem que aplaudi-los nesse caso, né, André? Aros, sim, é muito boa em fazer isso, é muito boa de marketing e por isso desassociou o lançamento do Vision Pro do termo metaverso. Falamos sobre isso por aqui 1 ou 2 semanas atrás. Quando ela insere o gadget com o nome computação espacial, ela cria, de fato, um novo mercado. E a proposta de realidade aumentada, e não de uma versão mais imersiva, como é a do óculos do Facebook, mesmo com a sua versão preliminar, aquela maior, menos ajeitada do que a relação com Ray-Ban e os testes que eles estão fazendo, eles têm um conceito diferente. Uma realidade mais imersiva, quando a gente fala de Facebook, e uma realidade aumentada, quando a gente fala de Apple. Evidentemente, os dois permitem os dois modelos de experiência, com imersão total e realidade virtual, e também com realidade aumentada, mas a proposta de cada um chega num formato. A gente ouviu muito ao longo desse período especulações e comparações sobre o por que agora vai pegar se 2 anos atrás, quando a febre do metaverso existiu, não pegou. E a resposta pode estar, Aros, justamente nesses pontos que você levantou. O processo de realidade aumentada é um, a plataforma da Apple é outro, e esse pode ser um bom motivo. A gente falou sobre isso também alguns programas atrás, quando a OpenAI, a dona do ChatGPT, lançou uma plataforma. Então a ideia é criar produtos que vão utilizar a inteligência artificial, e um dos pontos que a gente conversou aqui foi justamente esse. Ao criar uma plataforma, a OpenAI cria também a possibilidade de outras empresas construírem soluções em cima daquele produto e, a partir daí, monetizar essas novas soluções, o que faz com que a aceleração de uso, tanto do produto que foi desenvolvido por cima daquela plataforma, quanto da plataforma em si, que essa aceleração ocorra de maneira ainda mais intensa. Isso vai certamente acontecer com a Apple também. A Meta tem um ambiente mais hermético, mais fechado, porque não tem historicamente a cultura de construção de plataformas. Então, me parece que vai ser muito mais fácil para a Apple fazer isso também. Quando a gente olha os produtos em si, tanto do ponto de vista de processamento, quanto da lente, quanto do design, a Apple tem uma vantagem muito significativa em relação aos seus concorrentes. No entanto,
o preço também é bem mais salgado, Aros. A gente está falando de preços nos Estados Unidos, mais ou menos $500, algumas versões um pouco diferentes, mas mais ou menos $500 para a versão do Facebook e de $4 mil quase para a versão da Apple. Imagina por quanto isso vai chegar no Brasil. Então, a gente tem um mercado que, como a gente também fala, desde lá do início desse buzz do metaverso, vai passar por curvas de demanda e ajustes. Esse certamente é um período de baixa, mas também falamos por aqui, é o desenho padrão de adoção de uma tecnologia, pico de expectativas, depois que todo mundo debate muito aquelas tecnologias, ou tudo que dá para fazer com uma nova tecnologia, há uma espécie de um vale de desilusão, e depois o mercado vai se acomodando e essa tecnologia atinge um platô. Acho que a gente vai começar a embicar para cima esse ano em relação à computação espacial, Aros e amigos da Jovem Pan. Vamos começar a botar isso em prática. Ainda deve começar pelo mundo do entretenimento, mas em algumas aplicações já tem elementos práticos e tangíveis para que a gente afirme que vai haver um aumento, sim, do uso. Por exemplo, realidade aumentada em aspectos militares, realidade aumentada em treinamento de equipamentos de engenharia em zonas de alta periculosidade. Então, ao invés de mandar alguém para o fundo do mar para ensinar essa pessoa a soldar um duto de petróleo, você treina através de realidade aumentada, de realidades imersivas. Elementos de arquitetura e urbanismo. Não dá para construir e desconstruir, ou pelo menos não tão barato. Então é mais fácil você simular esses ambientes e ver como isso vai ficar. Existe uma discussão que eu tenho um particular interesse sobre o fim das coisas. É claro que é um buzz, mas qual o impacto desse modelo de realidade aumentada nos objetos, especialmente nos objetos de arquitetura e decoração. Então, se eu gosto de ver uma parede vermelha, eu posso pintar essa parede de vermelho com realidade aumentada, eu troco isso digitalmente ao invés de trocar fisicamente. Então, esses elementos, os quadros e, como eu disse, demais objetos de decoração, todo esse processo também pode ser uma ponta de entrada para a computação espacial no mercado em si, no nosso dia a dia. Mas, Aros, o entretenimento deve ser, sim, a porta de chegada para os filmes, não para os jogos provavelmente mais para o lado da Meta, e os filmes, o conteúdo, que é algo que já faz parte do ecossistema Apple de uma forma bastante contundente, isso deve facilitar a chegada nesse mundo. Agora, para eu fechar esse bloco, há de se destacar, Carlos Aros, que mais uma vez os Simpsons acertaram. Tem um episódio, na verdade, quem não está acostumado com essa história, existem muitos vídeos na internet, dá para buscar facilmente quantas vezes os Simpsons previram o futuro. E aí tem lá a eleição do Donald Trump, show da Lady Gaga no Super Bowl, e também tem os óculos de realidade aumentada, que são muito parecidos. É um episódio de 2016 e são muito parecidos com esse óculos que foi lançado em 2024 agora. Vale a ressalva e os parabéns para os editores dos Simpsons, meu amigo. E visualmente, como quem está nos acompanhando tem a imagem aí um trechinho, um frame desse episódio dos Simpsons, faz acho que 8 anos, 10 anos, uma coisa assim, e com uma similaridade considerável ao que a Apple entregou. O que me leva à seguinte pergunta, André Miceli: teriam os Simpsons antecipado, né, como uma previsão, ou teria a Apple se inspirado, corrido atrás daquilo que os Simpsons entregaram já como resposta de antemão? A vida imita a arte ou a arte imita a vida nesse caso? Mídia grátis, né, Aros? Eles desenharam para se beneficiar do marketing. Você sabe que você falou sobre entretenimento e etc, e me chamou a atenção, tem um vídeo rolando, eu vi no TikTok, um usuário com o óculos, e com o Apple Vision Pro, e ele abre o Google Maps. E ele está caminhando e seguindo o caminho indicado pelo mapa ali. Um modelo muito parecido com o que a gente faz dentro do carro, olhando muitas vezes o painel do carro,
com o GPS ali para fazer um caminho. Isso é uma tarefa. E várias outras, lista de atividades e, enfim, um sem número de aplicações. Acho que tem uma corrida agora, mais do que necessária, não só para testar o mercado ou para justificar a tecnologia, mas sobretudo para atender uma demanda de alguns setores, para que a gente comece a exercitar as adaptações dos recursos, né, das ferramentas para esse modelo. Eu me lembro que quando a Alexa foi lançada, havia uma perspectiva ou uma promessa importante de que várias tarefas iam ser executadas só com o comando de voz. Mas não bastava que a plataforma tivesse adaptada para isso. Então você podia acessar o seu banco, por exemplo, em um determinado exemplo que foi dado lá atrás. Olha lá, os Simpsons, aí a imagem dos Simpsons, usando a Marge e o Homer usando o Apple Vision Pro. Pela babinha escorrendo da boca do Homer, eu pergunto a você, o que ele estaria vendo no Apple Vision Pro, André Miceli? O que quer que fosse era bom, né? Era no mínimo saboroso. E como eu dizia, num dos exemplos que surgiu na Apple, né, dos vários que surgiram na época, se falava sobre o banco. Mas as pessoas ou ficaram constrangidas ou não entenderam o modelo para essa utilização por meio de voz e isso caiu por terra. Pedir comida lá, entrega no iFood, em outras plataformas. Havia uma skill adaptada para isso no começo. Também não vi o avançar disso. Em compensação, outras tarefas, outras atividades foram ganhando força pelo comando de voz. Esse é o momento desses testes. A gente vai entender o que fica e o que sai a partir da experiência do uso das pessoas. Se a gente pudesse fazer uma aposta, ainda assim você sustenta o entretenimento, você diz que a largada é pelo entretenimento, mas você acha que no fim dessa corrida o entretenimento ainda fica com muito espaço nessa relação, ou vai haver, por exemplo, pensando na ideia do work anywhere, atividades desenvolvidas com foco no trabalho, a questão corporativa, com muito mais ênfase. Qual que seria a tua aposta? Aros, no longo prazo, eu afirmo que o mundo vai virar de cabeça para baixo. A indústria do turismo, algumas experiências sensoriais, os relacionamentos entre as pessoas, não só... quando a gente fala de relacionamento, tem uma ilustração direta de relacionamentos amorosos, que evidentemente vão ser impactados também, mas relacionamento entre as pessoas, você vai poder ficar mais perto de pessoas que não estão fisicamente ao seu lado. Seria ótimo que o mundo tivesse esse recurso no momento da pandemia. O trabalho vai virar de cabeça para baixo também. Essa perspectiva de projeção em camadas e colocar isso sobre os ambientes permite que você, por exemplo, faça compras olhando uma TV e buscando automaticamente o preço dessa TV em concorrentes, que você busque revisões por pessoas com um perfil de uso igual ao seu, então a maneira que a gente compra vai mudar. Permite que você abra planilhas, editores de texto e veja os instrumentos que você usa naturalmente para trabalhar. Permite que você seja guiado pela inteligência artificial embarcada nesses equipamentos se você tiver que salvar uma pessoa e você não for médico. Imagina os movimentos de primeiros socorros. Tem uma pessoa passando mal na sua frente, você pega a caixinha, quando você abre a caixinha, a própria realidade aumentada te mostra que parte do equipamento você pega. Quando você pega, fala para você abrir, sei lá, a camisa da pessoa e aonde você pluga cada um daqueles equipamentos para que você possa utilizar com maior chance de salvar aquelas pessoas. Todo o processo de medicina e de personalização da medicina. Então, eu posso olhar os exames de uma pessoa
por dentro do corpo daquela pessoa. Hoje em dia a gente já está falando de micro-robôs e sensores, elementos que são insidables, ou seja, que eu consigo manipular por dentro de um outro corpo humano e eu consigo enxergar isso nesse processo de extensão da realidade. O mundo vai virar de cabeça para baixo, sem nenhuma dúvida, Carlos Aires. André Miceli, sobre o mundo de cabeça para baixo, vamos virar a página aqui, falar sobre inteligência artificial. A gente tem visto um movimento importante em várias empresas de adoção da inteligência artificial, o que é absolutamente positivo, sob um sem número de perspectivas. Do outro lado, tem havido uma associação importante entre os profissionais que têm sido demitidos e a adoção de inteligência artificial. Não dá para a gente dizer que a relação é de 1 para 1. Porque isso aconteceu, porque é uma questão sistêmica e a IA não dá conta do todo, né? Mas ela efetivamente tem um papel importante na cadeia. Recentemente, a presidente da UPS, que é uma empresa centenária, justificou a maior demissão da história da empresa, em número de profissionais desligados, como um processo que deriva da adoção de inteligência artificial, o processo de machine learning, essa coisa toda, que remodelou um sem número de processos internos na organização. Daí a gente confronta isso com dados de pesquisas que monitoram a percepção dos usuários, né, dos profissionais, sobre a chegada da inteligência artificial. Em várias camadas, o que se consegue extrair no todo é que há uma insegurança, uma angústia do usuário sobre a chegada da inteligência artificial. E quando a gente faz essa imagem, parece que a inteligência artificial é um indivíduo com a gravatinha que chega com a pasta entrando num lugar e que vai substituir todos os outros. Mas não é essa a imagem. Mas é o que parece. A inteligência artificial chegou, eu estou saindo pela outra porta. É o caso de uma preocupação por um desconhecimento enorme na interação com essas tecnologias. Ou seja, as pessoas que estão no mercado majoritariamente desconhecem as possibilidades inúmeras de interação e talvez hoje, e aí esse é um exercício meu sem qualquer base estatística, é o data aros, né? Saquei do bolso, mas é a interpretação que eu faço. Muito mais gente talvez esteja sendo dispensada hoje. Primeiro porque o viés das organizações é econômico. Elas são movidas para esse resultado, a gente viu as Big Techs agora. Demitiram muito porque precisavam enxugar. Se isso vai gerar um problema mais adiante, eles vão recontratar. E para eles está tudo certo, é do jogo. Faz parte do processo de uma organização demitir e contratar pessoas. É legítimo. Mas a orientação, ela primeiro é econômica, depois você tem uma reestruturação muitas vezes de áreas e questões de processos e procedimentais que deixam de fazer sentido. Mas talvez hoje, aí o que o Data Aros me leva a crer é que talvez hoje, André, por causa dessa incapacidade de um grupo enorme de profissionais de interagir com essas novas tecnologias, de se relacionarem com esses novos modelos, para que transformem a própria rotina de trabalho em algo mais bem qualificado, tem muito mais gente sendo demitida do que talvez fosse necessário nesse pacote. Algumas atividades poderiam ter uma interação muito mais positiva e qualificada na relação com as adoções dessas tecnologias, se os profissionais estivessem moldados para isso. Mas me parece haver um gap na construção desse conhecimento em algumas áreas mais do que em outras. E isso gera essa relação. E aquilo que é muito automático, uma coisa que pode ser facilmente robotizada, essa sim a gente já sabe que imagino que seja o caso da UPS, sobretudo. Mas a gente tem uma questão de um distanciamento. As pessoas não estão reconhecendo essa chegada e não sabem como lidar. E não é lidar no fato, meu Deus, já vou para o divã, é ligar para o de trabalho. Como é que eu conecto isso à minha atividade? Você compartilha dessa visão, André? Eu vejo um ajuste acontecendo no mercado em geral. O mercado de tecnologia, ele, de certa maneira, iniciou esse processo de ajuste. Muitas empresas inflaram nos momentos de pandemia
e ali estão tentando encontrar o seu melhor desenho de operação. No caso específico da UPS, existem outras questões, e eu acho que faz sentido para a CEO da empresa justificar o processo de demissões com a inteligência artificial, e é mais bonito dizer isso, porque parece que ela está ganhando produtividade, parece que ela está entregando a mesma coisa com menos em função da tecnologia, mas isso não é verdade. Tem uma questão da operação da própria empresa, tem uma questão de crise no varejo em geral, desafios que o varejo enfrenta, e isso está diretamente relacionado ao modelo de demanda da empresa. Tem as contratações diretas à UPS, que vem sofrendo muitas críticas por parte dos seus clientes. Então, esse argumento dela me soa bem estranho. Que alguns layoffs, algumas demissões vão acontecer em função de inteligência artificial, a gente não tem nenhuma dúvida. Nas empresas de tecnologia tem um pouco dessa transferência. A própria Microsoft, que é uma das maiores investidoras da OpenAI, tem investido e contratado nas áreas de inteligência artificial e demitido em outras áreas, especialmente nas áreas de apoio. As pessoas vão ficar mais produtivas, Aros, com o uso da inteligência artificial como um copiloto. E aquelas pessoas que ficarem mais produtivas vão manter os seus empregos. O Scott Galloway, um professor muito famoso, aqueles professores que se tornam meio popstar nos Estados Unidos, ele falou uma frase que tem sido amplamente repetida desde que ele falou, que foi: você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você vai perder o seu emprego para uma pessoa que aprendeu a usar a inteligência artificial. Então, acho que as coisas são muito mais nessa linha do que essa visão cinematográfica que você descreveu, alegórica, de um robozinho entrando para tomar o seu emprego, Aros. Muito embora esse processo de robotização também vai aumentar em função de inteligência artificial. A Boston Dynamics... E que no caso da UPS, quando a gente pensa só no aspecto logístico da história e compara a UPS com algumas startups que hoje já são gigantescas e que operam no mesmo modelo que ela, o grau de automação e de robotização é enorme, ou seja, há uma estrutura que é secular, a gente não pode esquecer, e que opera ainda com uma interface analógica importante e humana importante, versus pequenos players que entregam muito mais eficiência com um custo muito menor porque robotizaram e automatizaram. Então, dentro desse universo, eles já estão atrás. É como os Correios aqui no Brasil. Mas tem automação nos Correios. Mas é isso aqui, perto de uma operação que poderia ser muito melhor pensada, né? E aí a leitura que eu coloco dessa correlação, você usou uma expressão muito boa, né, como copiloto, é o grande diferencial. Mas eu acho que, e aí para a gente fechar, eu quero te ouvir sobre isso, a minha sensação as empresas pouco também preparam os profissionais para conseguir operar dessa maneira, em dobradinha, né? Porque sempre viram as ferramentas que estavam à disposição como um recurso que podia ser acionado e desativado à medida que fosse conveniente. A IA não. Ela está pensando junto com você e te entregando, exigindo de você uma capacidade analítica e de procura por insights e etc., que de outro modo você não teria. E isso exige uma reconfiguração no chip aqui do profissional, né? Pois exige. Só para finalizar, o processo de robotização que a Boston Dynamics traz, que é a principal empresa de construção de robôs, e também é muito interessante ver nos perfis das redes sociais, no YouTube, se você procurar Boston Dynamics, você vai vendo robôs com aplicações militares, robôs que atuam no processo de distribuição logístico, robôs que trabalham em fábricas, e aí já tem uma pegada mais humanoide. Sim. Essa questão é relevante. E aí aquela máxima do Scott Galloway, que ele fala sobre as pessoas, vale para as empresas, como você está falando. As empresas não vão quebrar porque uma startup com inteligência artificial vai aparecer. As empresas vão perder mercado porque outras empresas que treinaram seus colaboradores para usar essa inteligência artificial, para se tornarem mais produtivos e prestarem serviços melhores,
elas fizeram o dever de casa. Então, aquela empresa, independentemente de ser secular, e é claro que as seculares vão esbarrar nas questões culturais, são processos e métodos já muito estabelecidos na empresa, enrijecidos muitas vezes, então é difícil mudar esse processo, mas a capacidade de inovar em cultura, gestão e processos é uma das mais importantes para que haja inovação geral na empresa. Então, para adotar essas ferramentas com alguma destreza, a decisão é top-down, Aros. Precisa ser uma decisão da direção, das vice-presidências dessas corporações, para que o conhecimento vá se cascateando e aí os ajustes vão ser feitos. Vai ter gente que vai ficar pelo caminho, sem nenhuma dúvida. E falávamos aqui sobre o Apple Vision Pro, e você citou o Galloway. Ele, aliás, num evento aqui do BTG, criticou ferozmente o Apple Vision Pro. Vamos descobrir quem estará certo no final, se ele ou a Apple. André Miceli, na semana que vem tem mais. É isso, Calzado. Semana que vem tem mais, já no finalzinho do carnaval. Um abraço para você, para todo mundo que nos ouve e vê. E aí, descanse da folia vendo Sociedade Digital. É isso, tem que maratonar o Sociedade Digital e aí você consegue fugir do broquinho. Então, para você que gosta do carnaval, um excelente carnaval. Para você que não gosta, uma excelente fuga do carnaval. A gente se encontra na semana que vem aqui no Sociedade Digital, discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.